Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Reis. Eu ia pedir para vocês sentar aqui, mas se vocês quiserem ficar aí mesmo. 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre algumas coisas que o Senhor tem posto ao meu coração lá em Curitiba. Para quem não sabe, eu estou morando lá em Curitiba. Pensa numa cidade fria, gente. Vocês sentem saudade do calor. Esse calor ruim demais, eu sinto saudade do calor. Porque ela é muito frio. E não está no inverno ainda. E faz frio todo dia. Eu estou de moletom, meia calça todo dia. É ruim ficar de calça. Moletom, então. 2 Reis, capítulo 19. Quem achou, desachei. Nós vamos ver uma história. Nós vamos aprender algo sobre um homem que recebeu uma afronta, sobre alguém que estava com a vida em Deus e recebeu algo que podia frustrar todos os seus sonhos. E às vezes eu e você somos assim. Às vezes eu e você está tudo bem, mas quando a gente recebe alguma palavra, quando a gente recebe alguma coisa, destrói tudo e acaba tudo. 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia. Se dizia: eis, saiu para guerrear da Etiópia. Se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livrarão os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telessar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Repita assim comigo: eu te ouvi. E a palavra do Senhor é justamente essa ao nosso coração nessa noite: eu te ouvi. Eu não sei qual tem sido os seus pedidos diante do Senhor e o que você tem pedido para Ele, mas lá em Curitiba eu tenho pedido muita coisa. Como de costume do ser humano pedir, eu tenho pedido muita coisa. E às vezes a gente até esquece de agradecer. Mas a resposta do Senhor para minha vida naquele tempo e naqueles dias tem sido: eu te ouvi. E eu separei algumas coisas que é preciso que eu e você façamos para que o Senhor possa enviar alguém, como Ele enviou Isaías a Ezequias e disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ouvi. Então, a primeira coisa que eu separei para a gente, para mim e para você, para nós aprendermos com a palavra do Senhor e com essa história, para que o Senhor possa olhar para mim e para você e dizer: eu te ouvi. A primeira coisa é preciso se apegar ao Senhor. É preciso escolher estar com o Senhor. Volta na sua Bíblia aí um pouquinho. A história de Ezequias não começou aí. Capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18.
para chegar lá na frente e Ezequias receber uma afronta desse tamanho, porque o rei da Síria já havia destruído muitas nações. O rei da Síria já havia destruído muitos falsos deuses. O rei da Síria já havia acabado com muitas famílias, e ele ia fazer isso na cabeça dele com Ezequias também. E ele disse que ia: quem é esse seu deusinho aí? Que igreja é essa que você vai? Que é essa oração que você faz? Isso não existe. Eu já acabei com muitas vidas e vou acabar com a sua também. Mas para chegar lá na frente, Ezequias se dobrar ao Senhor, se voltar ao Senhor, ele precisou fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele se apegou ao Senhor. Capítulo 18, versículo de número 3. Olha para a sua Bíblia aí e veja o que diga. Fez ele o que era reto, falando de Ezequias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Você reparou aqui que ele se apegou ao Senhor, ele voltou os seus caminhos ao Senhor. Se você ler, quem é que está acompanhando aquela leitura da Bíblia em 6 meses? Faz assim. Ninguém está lendo a Bíblia, gente, estou brincando. Essa leitura de 6 meses, ninguém está mais fazendo. Todo mundo está meio parado, todo mundo está meio atrasado, mais ou menos. Entendi. Então vamos ler a Bíblia. Se você lê a sua Bíblia de vez em quando e já leu a história dos reis, 1º e 2º reis, 1º e 2ª crônicas, você vai ver diversos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. E não voltaram os seus caminhos para o Senhor, e não buscaram ao Senhor, mas vai ser muitos mesmo. Você vai ver uns 3, 4 e fizeram o que era mal perante ao Senhor. Aí você vai ver um ou outro que fez o que era bom diante do Senhor. Você vai ver mais uns 3, 4 que fizeram o que era mal diante do Senhor, e mataram, e sacrificavam seus filhos, e faziam o que era mal. Aí você vai ver um ou outro que fez o que era reto diante do Senhor. E se você voltar um pouco antes de Ezequias, você vai ver alguns que fizeram o que era bom diante do Senhor, mas não derrubaram os altares. Os altos, os postes, eles não derrubavam, porque o povo ainda sacrificava. Então eles limpavam, mais ou menos. Eles santificavam, mais ou menos. E a Bíblia diz que depois desse, não houve juiz como ele em Judá. Porque olha para a sua Bíblia aí, versículo de número 4. Removeu o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze. O que é essa serpente de bronze? Há muito tempo atrás, antes dessa história, Moisés estava no deserto com o povo. E o povo estava blasfemando contra o Senhor. E Deus mandou um monte de serpente para o meio do povo. E essas serpentes começaram a matar o povo. E o povo falou: Moisés, nós estamos arrependidos do nosso pecado, pelo amor de Deus, ajuda a gente, clama a Deus por nós. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor deu uma direção a Moisés: ergue uma serpente de bronze, e todo mundo que olhar para a serpente vai ser sarado. Estão entendendo o raciocínio? E aquela serpente continuou lá. Não era para ter continuado lá. Não era para virar um ídolo. Ela ia sarar o povo naquela hora. Mas se você ler aqui a história, e o que Ezequias fez? Ele derrubou aquela serpente porque o povo ainda fazia. O povo ainda levantava. O povo ainda acendia incenso. O povo ainda estava perdido. Ainda era um povo idólatra. Vinha rei, vinha juiz, saía e continuava um povo idólatra. Às vezes, eu e você estamos com algumas coisas na nossa vida há muito tempo atrás que nos machucaram e ainda continuam em nós. Mas para eu e você, que a gente possa ouvir a voz do Senhor dizendo: eu te ouvi, eu tenho ouvido as suas orações, é preciso desapegar disso tudo. É preciso quebrar toda e qualquer idolatria na nossa vida. Tudo que é trono, só tem que existir um trono, não vários tronos. Só tem que existir um rei na nossa vida. Só um que controla as nossas atitudes. Só um que controla o nosso tempo. E esse um não somos nós. Amém? Repita assim: não sou eu que vou controlar a minha vida. Então, essa foi para ensaiar. Vamos de novo. Não sou eu
que vou controlar a minha vida, mas é o Espírito de Deus. Amém? Amém. O Senhor nessa noite marcou um encontro comigo e com você, porque Ele quer dizer para você, ainda existem coisas na sua vida que precisam ser retiradas. Às vezes, ainda existem postes ídolos na sua vida, serpentes que um dia foram um milagre na sua vida, porque essa serpente, naquele dia, salvou o povo. Foi uma direção de Deus para Moisés: levanta a serpente, quem olhar vai ser sarado, e foi sarado. Quem estava morrendo, deixou de morrer, viveu, glória a Deus, mas foi lá, não mais aqui. Se Deus te deu um carro, não é para ser o seu ídolo, o seu carro. Se Deus te deu uma namorada, não é para ser o seu altar, vai ser ali agora. Pelo amor de Deus. Olha o que a serpente virou maldição. E o povo começou a adorar a serpente. E você começou a adorar algumas situações da sua vida, às vezes até o seu passado, que foi passado de glória, quem sabe. Chega, passado é passado. O Senhor tem coisas novas para mim e coisas novas para você, independente se foram passado de glória ou não. Amém? Então a primeira coisa, eu e você precisamos nos apegar ao Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente muda. Quero compartilhar com vocês. Eu mudei para Curitiba e lá o meu orgulho quis tomar conta do meu coração. Porque eu estava numa igreja diferente, eu dormo num quarto diferente, eu convivo com pessoas diferentes, eu frequento uma faculdade diferente. Aí eu ficava assim, nossa, velho, esse povo dessa igreja aqui nada a ver, cara. A igreja tem 2.500 pessoas e o louvor, eu falava, sabe quando a gente começa a ficar muito crítico? Eu falava assim, nossa, esse louvor aqui tá com nada, velho. Bom, meu irmão lá de Paranaíba, tem pegado, o negócio é diferente. Porque cada igreja é uma igreja, mas Deus está em todos os lugares. E foi naquela hora que eu tive que me apegar ao Senhor. Porque eu estava lá, estou lá, né, morando lá num lugar diferente, numa igreja diferente, mas Deus está lá. Deus está falando lá. E Deus falou para mim. E um dia estava tendo um culto, e o pastor fez um apelo lá, eu nem sei o que era o apelo, era para salvação e tal. E eu estava assim, cara, o louvor podia fazer assim, a música podia ser diferente. E sabe, aquele negócio, nossa, sabe quando você começa a coçar a cabeça e falava, nossa, esse negócio aqui, vou para outra igreja. E estava lá, Deus falou assim para mim, vai lá na frente no apelo. Eu falei, não, Deus, eu mal chego na frente, já vem um orar comigo, ele nem me conhece, nem sabe nada de mim. E sabe, eu vou lá o quê? Deus falou assim, para quebrar o seu orgulho, porque você está diante de homens e mulheres de Deus, que estão ministrando a minha palavra, e quem é você para dizer que não? E aí, ou eu me apego ao Senhor e decido quebrar o meu orgulho naquela hora e arrancar os postes ídolos da minha vida e vou lá na frente, mesmo sem querer, e me ajoelho lá e digo, Deus, tá bom, eu estou aqui. Estou sobre o cajado de um outro pastor, eu estou sobre a autoridade de outras pessoas, mas o Senhor é o mesmo. Amém? Eu fui lá, ajoelhei, foi de Deus demais. Deus disse para mim, eu vou te usar do seu jeito onde você estiver. Porque daí eu estava ajoelhado em um quarto diferente. Eu falava, Deus, aqui nessa casa eu não posso nem dar uns gritos orando, porque cada um tem um jeito de adorar. E eu gosto de expressar com tudo que eu tenho, com a minha força, com a minha... Cada um é de um jeito. O meu jeito é esse, intenso, eu gosto assim. E o Espírito, quando manifesta em mim, se manifesta assim através de mim. E eu estava naquele quarto, e toda vez que eu chego da faculdade, já está todo mundo dormindo. Lá é 1 hora a mais, e meus tios, a família levanta muito cedo. E eles dormem 8h30, está todo mundo fininho já, apagado. Eu chego 11 da faculdade, eu não posso nem orar. Fala no telefone, tem que falar. Não dá. Por quê? Porque é uma outra realidade. E aí eu podia me apegar a Deus e dizer, eu vou orar quietinho aqui mesmo, todo dia, vou fazer do jeito que o Senhor tem me proposto aqui agora, ou não vou fazer mais nada mesmo, estou aqui, já vou no seminário, já estudo Deus o dia inteiro lá, a gente estudando a Bíblia, já fico... Podia pensar isso, mas não é isso que o Senhor tem para mim. Não é chegar em um lugar diferente, um povo diferente, e me dobrar a outros deuses. Eu vou buscar o Senhor, eu vou orar que se for quietinho. Qualquer dia, eu pego um ônibus, vou para um lugar, fico na praça gritando, ninguém me conhece mesmo. Mas eu vou buscar o Senhor, eu vou me apegar ao Senhor. Então a primeira coisa, eu vou me apegar ao Senhor. Repita comigo, eu vou me apegar ao Senhor. Amém? Segunda coisa que eu separei aqui pra gente, é
é preciso se apegar ao Senhor, é preciso confiar no Senhor, mas também é preciso se limpar. Preciso se apegar e é preciso se limpar. É preciso retirar de dentro de nós tudo que não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do capeta, do que vocês quiserem, mas não vem de Deus. E não adianta a gente ficar assim, não, acho que não é bem assim. Às vezes isso talvez, não existem diversamente milhões de caminhos, só dois. Uma porta é estreita e outra porta é larga. Só isso que existe, para mim e para você. Então se você não está com Deus, não, às vezes a música, ela não fala de Deus, mas não fala nada. Eu não sei, eu não quero entrar nesse mérito, só estou te dando um exemplo. Você escute o que você quiser. Que chegar lá no céu, quem vai tomar contas é você e sou eu. Nosso papel é aprender com a palavra de Deus. A palavra diz que só existe dois caminhos. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, capeta, satanás, o que você quiser. Se você não está andando pelo caminho da vida, pelo caminho da verdade, pelo caminho que é Jesus, você está andando por outros caminhos. E aí você pese os caminhos que você está andando. Mas é preciso limpar os nossos corações. Ele fez o que nenhum outro juiz, nenhum outro rei fez. Olha para a sua Bíblia aí. Vamos ler o versículo 4 de novo. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Tem um texto, como eu disse para você, que às vezes se repete na Bíblia. Está lá em 2 Reis, a história de Ezequias. Em Crônicas também está a história de Ezequias. E eu queria ler para você, você não precisa abrir a sua Bíblia, só presta atenção. Ele já tinha decidido se apegar ao Senhor, como fala em Reis e como fala em Crônicas. E ele começou a fazer uma limpeza na casa do Senhor. Ele começou a fazer uma limpeza no templo. E aí lá em 2 Crônicas fala um pouco mais detalhado como é que foi essa limpeza. Olha o que a Bíblia fala. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro do Cedron. Então aqui os levitas entraram e começaram a fazer a limpeza. Ezequias já havia se decidido como um rei que aquela nação serviria ao Senhor e se apegariam ao Senhor. Aí ele disse, agora nós vamos começar a limpar esse bagulho aqui. E aí ele foi no versículo 17 e diz assim, começaram a santificar. No primeiro dia, repita comigo, primeiro dia. Repita comigo, do primeiro mês. Então, primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia, repita comigo, 16º dia do mês, acabaram. Então eles entraram no primeiro dia do primeiro mês e terminaram de limpar tudo no 16º dia. Você percebeu que foram 16 dias limpando? Ou tinha muita parafernália dentro daquele negócio, ou eles foram meticulosos e começaram a retirar de lá exatamente tudo que Ezequias havia mandado e tudo que Deus tinha posto no coração de Ezequias. Foram 16 dias limpando, foram 16 dias purificando, foram 16 dias santificando. Às vezes você pensa assim, pronto, estou batizado, agora já era. Às vezes você pensa assim, não, eu já aceitei, já fiz Moriá, eu já fiz escolhidos, eu já fui no encontro com Deus, eu já estou 0 bala. Eu acho que quando a gente pensa isso, pensei nisso o dia inteiro. Você viu aquela propaganda da OLX, que é um negócio de troca e venda, que tem uma mulher descendo a escada assim, aí aparece aquele cara, acho que é compadre Washington, com a cara no som assim, aí ele fala, sabe de nada, inocente. Você já viu? Acho que o diabo fala isso pra gente. Quando a gente fala assim, não, eu já estou 0 bala, já fui lá na frente em 5 apelos, já sarei, acho que o diabo deve estar lá atrás olhando pra gente assim, sabe de nada, inocente, sabe de nada. É um processo, cara, é um processo. Todo dia negue-se a si mesmo, todo dia tome a sua cruz, todo dia. Um dia eu estava conversando com meu irmão, há poucos dias, eu disse para ele o seguinte, eu acho que o nosso maior pecado, a gente sempre fala esse nosso maior pecado, mas os nossos pecados, como cristãos, é dizer, desse pecado eu nunca mais sofro.
E a gente estava discutindo isso no seminário também. Desse pecado eu nunca mais sofro. Isso aqui eu já estou imune. Já sofri demais, já sarei demais. Isso aqui eu não sofro mais. Você está errado, meu irmão. Ninguém está imune a nada. Às vezes você vai superar aquele pecado com uma maior facilidade que você superava antes. Você vai deixar de confessar o seu pecado e vai começar a confessar a tentação. Depois você vai começar a confessar só, sei lá, um negocinho. Mas aquele pecado vai diminuir. Mas você não está imune. Marcou bobeira, caiu. Marcou bobeira, vai cair. É batata. Marcou bobeira, você vai cair. Eu não estou profetizando nada. Estou dizendo para você que Deus disse para mim e para você. Jesus falando, todo dia negue-se a si mesmo. Todo dia é todo dia. É todo dia. É todo dia dizer, Deus, eu não quero mais ser um mentiroso. Deus, eu não quero mais ver pornografia. Deus, eu não quero mais ser um avarento, mão de vaca. Deus, eu quero orar ao Senhor. Eu quero orar ao Senhor com diligência. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero ter fé. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Ele disse aqui 16 dias purificando o templo. Para depois eles começarem a adorar o Senhor naquele lugar. É todo dia. Para mim e para você é todo dia. Então nós decidimos hoje que vamos nos apegar ao Senhor. Nós vamos ser limpos. Repita assim comigo: eu vou ser limpo e vou me purificar. É preciso, isso é uma coisa muito importante para a gente entender do processo de todo dia. Tem uma oração que eu faço há muitos anos, uns 3 anos, 4 anos. Todo dia eu oro assim: Deus, eu aceito o seu chamado para mim. Eu oro todo dia assim: Deus, hoje, mais uma vez, eu digo sim ao Senhor. Eu digo sim ao Senhor, eu digo sim ao seu chamado. Eu digo sim para o que o Senhor tem para mim. Eu digo sim para o seu tempo para mim. É o Senhor quem administra o meu tempo. É o Senhor. Eu digo sim hoje de novo. Eu digo sim para o Senhor. O estado civil que o Senhor tem para mim, eu digo sim. Eu digo sim para o Senhor, para aquele emprego que o Senhor ainda não abriu para mim. Eu digo sim para o seu tempo para mim. Eu digo sim para o seu chamado para mim, todo dia. Sabe por quê? Porque senão eu esqueço. Porque eu e você, como jovens, a gente tem a leve mania de esquecer das coisas. E de esquecer tudo que Deus já fez, e esquecer tudo que Ele pode fazer. E a gente esquece. Então é por isso que eu e você precisamos ler a Bíblia todo dia. É por isso que eu e você precisamos aprender de Deus todo dia. Para a gente não esquecer. Para a gente aprender que nós temos que ser limpos. Temos que ser santificados. Temos que estar diante do Senhor com um coração puro. E para isso, Deus enviou os levitas lá para dentro do templo. A palavra do Senhor diz que eu e você somos a casa de Deus. Certo? Fala assim, certo? Certo. É engraçado a gente falar certo, que você vai para lá, todo mundo fala, do interior. Eu e você precisamos aprender que nós somos a casa do Senhor, certo? Certo. Se nós somos a casa do Senhor, como no tempo de Ezequias, Ele mandou os levitas limparem a casa, nós precisamos limpar o nosso coração. Isso leva tempo. Então eu e você precisamos limpar o nosso coração e arrancar de nós aquilo que desagrada ao Senhor. E isso é muito importante entender, leva tempo. Fala assim, leva tempo. E eu vou esperar. E eu vou buscar. Leve o tempo que levar. Essa é outra oração que eu faço sempre que eu estou ministrando. É uma coisa que o Senhor traz muito ao meu coração, que eu não gosto de me esquecer. Custe o que custar. Não se esquecer. Custe o que custar. Leve o tempo que levar. Eu não voltarei atrás. Eu vou permanecer. Eu vou buscar ao Senhor. Então, primeiro, nós precisamos nos apegar ao Senhor. Segundo, nós precisamos nos limpar e nos santificar. Terceiro, nós precisamos reconhecer o poder de Deus. Olha para a sua Bíblia aí. Segundo Reis 18, versículos número 14. É a oração que Ezequias fez. Ezequias já tinha passado por um processo. Ele já tinha se proposto a seguir ao Senhor. Ele já tinha se proposto a servir ao Senhor, a limpar o templo, a limpar a mente, a limpar o coração de toda desgraça que ainda havia naquele lugar, de toda idolatria que já havia naquele lugar, mas ele reconheceu o poderio de Deus. Em momento nenhum, por ter ele limpado o templo, por ter ele se santificado, por ter ele ido diante dos levitas e dizer, nós vamos limpar tudo isso aqui, vamos tirar essa serpente que está aí. Em momento nenhum ele achou que ia fazer pela força do braço dele. Em momento nenhum ele achou que ele ia fazer pelo aquilo que ele mesmo podia fazer, pela sua própria força. Olha para a sua Bíblia, versículo número 14.
tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu a carta do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações, todas as terras, lançaram fogo nos deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor, o Deus de Israel. Ele, em momento nenhum, por ele ter limpado tudo, ele achou que ia vir pela força dele. Em momento nenhum, por ter se santificado, ele achou que ele ia fazer alguma coisa. Deus, o Senhor que está entronizado, o Senhor que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha para a minha vida, olha para mim. Lá em 2 Crônicas, eu vou ler para você, não precisa abrir, 2 Crônicas 31, 7, 8, mostra muito bem isso. Ele reconhecendo a afronta e reconhecendo o poder de Deus, ele diz assim, ele estava dizendo para o povo, Ezequias dizendo para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Amém? Ele reconheceu a afronta chegou. Ele estava diante de uma situação assombrosa. Porque imagina só, um rei que já havia destruído diversas nações, um pecado que já havia acabado com vários amigos seus. Vários amigos seus da escola tinham caído naquele pecado e tinham se desviado dos caminhos de Deus por causa daquilo. E bateu na sua porta aquele pecado. E aí? E aí você tinha se santificado, e aí você tinha se purificado, e aí você tinha escolhido seguir ao Senhor, assim como os outros. E nessa hora ele reconheceu o poder de Deus. Na hora que a afronta chegou, ele disse assim: beleza, existe um cara aí fora que está querendo me matar, que está querendo acabar com a minha nação. E é verdade que ele já acabou com muitas outras nações, mas para ele existe só um braço forte, para nós, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler de novo para você entender o que ele disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. Foi nesse momento que ele decidiu vencer. Porque se o orgulho tivesse dominado ele de novo, ele diria o seguinte: nós já nos santificamos, agora é com nós mesmos. A gente vai orar é por nós mesmos, a gente vai fazer é por nós mesmos, deixa com nós. Estamos fechados com a gente mesmo. Ele ia cair de novo, como os outros caíram, como os outros foram destruídos. O que na sua vida, depois de você ter se santificado, você ainda acha que vai conseguir sozinho? Você ainda acha, tem a petulância de achar que vai ser melhor que Deus, que vai amar mais que Deus, que vai cuidar das pessoas mais que Deus cuida, que vai orar mais do que Deus. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos de Deus. Independente da fase que estejamos vivendo, eu e você precisamos reconhecer que sem Deus não dá. Amém? E foi justamente nesse momento que Deus disse comigo. Olha para a sua Bíblia, 2 Reis, versículo de número 20. Um dia que eu estava lá na casa da minha tia, chorando, desesperado. 2 Reis, capítulo 19, versículo 20. Porque eu não sabia, estou sem trabalhar, e eu não tinha prestado a prova da OAB ainda, primeira fase, não sabia o que ia acontecer, e com saudade de tocar aqui, com saudade daqui. E Deus disse para mim assim: coloca o seu coração nesse lugar, coloca o seu espírito nesse lugar, você está aqui agora. E aí Deus me deu essa palavra. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. A hora que eu li essa palavra, eu te ouvi, eu até anotei aqui na minha Bíblia maior assim: eu te ouvi, porque foi o que Deus disse para mim, eu te ouvi.
Mas o meu ouvido estava ali naquela hora atento à voz de Deus. E se eu tivesse mandado outra pessoa para falar comigo? Porque aqui na palavra diz que Isaías mandou falar, nem foi Isaías que disse. Isaías mandou dizer ao rei Ezequias: Deus é contigo, Ele está ouvindo a sua oração. Às vezes é o seu orgulho que te impede de outras pessoas falarem com você. Palhaçada, você gosta de profetada, eu já não acredito em mais nada. Você está muito enganado. É claro, existem pessoas que falam deliberadamente da palavra de Deus e levam palavras que nem de Deus vêm. Mas existem pessoas que estão aqui nessa terra para dizer palavras de Deus para você. E aí você está com seus ouvidos fechados, com seu orgulho na sua cabeça que é gigante, e não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Às vezes não foi nem a pessoa que falou, foi a pessoa mandou outra pessoa te falar, mas é de Deus para você. E se você estiver sintonizado com o Espírito Santo, você vai ouvir. Você vai entender que é a palavra de Deus para você. Você vai compreender que aquele é o tempo, aquela hora. E você vai dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido as minhas orações. Muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido o meu choro. Porque às vezes a gente não consegue nem orar. Às vezes a gente não consegue nem falar. Às vezes a gente não consegue nada. Não consegue contar para ninguém, não consegue fazer nada. Mas Deus está ali ouvindo, Deus está ali cuidando, Deus está ali nos amando. Amém? E eu queria compartilhar só mais uma experiência com vocês que eu tive lá em Curitiba, sobre ouvir o que Deus tem falado a nós e ser boca de Deus, assim como Isaías foi. Um dia eu estava no culto e foi a hora do apelo, estava nessa fase de: Deus, nada a ver essa igreja aqui, sabe? E tava em pé assim, já dava um apelo e cantando. Aí passou uma moça do meu lado assim, chorando. Meio chorando, meio não. Me ajoelhou lá e Deus falou comigo: fala para ela que eu a amo muito. Fala para ela que ela é separada minha. Fala para ela que eu tenho um ministério para ela. Eu falei: vou. Ela ajoelhou lá e voltou e passou de novo. E o que me atrapalhou foi o meu orgulho. E ela foi pro lugar dela. E o Espírito Santo começou na minha cabeça: fala para ela, fala para ela. Eu falei: Deus, agora eu vou lá na cadeira dela. Eu falei: não, vou esperar ela passar aqui de novo. Já tinha terminado o apelo. Daí a menina me passa de novo assim. Aí eu falei: pronto, vou falar. Daí ela veio, aí eu falei para ela, começou a chorar. Eu abracei ela, a gente conversou assim, só: ai, que bom, começou a chorar muito e saiu. Depois os meninos da célula dela vieram falar comigo, que era uma palavra, um tempo que ela estava vivendo muito difícil. Só que Deus falou comigo. Deus me usou para falar para ela. Imagina se ela está com o cabeção fechado, não se santificou, não se purificou e não acredita em nada. Ela nem me conhece. Esse menino aqui vem lá do Mato Grosso para ficar falando para mim de Deus aqui. Mas era uma palavra de Deus para o coração dela. E às vezes o seu coração, às vezes a sua mente está fechada, você não consegue ouvir o que o pastor prega aqui todo domingo. Imagina se você vai conseguir ouvir o Espírito Santo lá na sua casa. Se você só vem na igreja domingo ou sábado, escuta tudo que o pastor fala e hoje Deus quer refazer uma aliança com você, de relacionamento, de intimidade. Mas para isso você precisa escolher ao Senhor. Mas para isso você precisa escolher se limpar. Para isso você precisa escolher se santificar. E quem escolhe isso é você. O errado, o culpado é você, é ninguém mais. Já contei isso aqui: o que mudou o meu relacionamento com o meu irmão foi decidir que o culpado era eu, que o erro estava em mim. Porque enquanto você só vê o erro na sua irmã, enquanto você só vê o erro na sua mãe, enquanto você só vê o erro na sua avó, enquanto você só vê o erro nos seus amigos, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque quem tem que mudar é você. Quem vai influenciar os seus amigos é você. Quem vai ser um jovem que reconcilia é você. Quem vai ser um jovem que agrega pessoas ao caráter de Cristo é você. Quando o seu caráter for como o caráter de Cristo. Amém? Hoje é o desafio que eu faço para você. É o desafio que eu faço para o seu coração. Escolha ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Escolha se limpar. Escolha limpar o seu coração. E lembre-se sempre: é um processo. É um processo de todo dia. É um processo de todos os dias. É dizer sim ao Senhor. É um processo de todo dia ouvir a voz do Espírito Santo. É um processo de todo dia, pelo amor de Deus. Esse namoro está me levando para o inferno e eu estou namorando ainda. Essa faculdade está me levando para o inferno
e eu estou do mesmo jeito. Esses amigos estão me levando para o inferno e eu estou do mesmo jeito. Estou do mesmo jeito, estou do mesmo jeito, e não mudo nada. E nada tá bom. É porque o pastor, você sabe aquele pastor, né? Aquela igreja, aquele louvor, o defeito está em você, o erro está em mim, não está nos outros, o pecado está em mim. Porque no dia do juízo final, quem vai tomar contas é você, não é ninguém mais. No dia que Jesus voltar, que você não vai nem saber, porque nem Jesus sabe, só Deus sabe. O dia que Ele voltar e a gente sumir dessa terra, e se você não for, ai de você, mas quem vai prestar contas é você. Se Ele voltar aqui daqui 3 segundos, quem vai prestar conta é você. Quem vai saber do seu relacionamento com a sua mãe é você. Quem vai saber das afrontas que você leva do inferno, dos seus amigos, de qualquer pessoa é você. Quem vai saber o nível de intimidade que você tem com Deus é você. E aí toda a teologia vai ficar para trás. E aí todo o seminário vai ficar para trás. E aí todos os seus pais vão ficar para trás. Todos os seus amigos vão ficar para trás. Todas as farras vão ficar para trás. Só vai sobrar você, Deus e o livro. E todas as suas obras diante dos seus olhos. E aí? E aí você, a partir de hoje, nunca mais. Agora eu quero que todo mundo olhe para mim aqui, ó. Todo mundo está olhando para mim. 1 segundo, dá sua atenção, pelo amor de Deus. Você nunca mais, a partir de hoje, vai poder dizer assim: ninguém nunca me falou nada. Que eu tinha que mudar de vida, que isso era todo dia, que eu tinha que largar de ser um mentiroso, um safado, um cara que bebe toda noite, um cara que bebe escondido, um cara que sai escondido. Nunca mais você vai poder dizer: eu não sabia que tinha que perdoar, porque a palavra de Deus está aqui. Está aqui. Se você não tem uma, procure que a gente vai te dar uma. Faz questão que você tenha uma Bíblia. Todos aqui fazemos questão de que você leia a Bíblia, que você aprenda sobre a Bíblia, porque o dia vai chegar. Pode ser hoje ou pode ser amanhã. Todo dia a gente tiver acidente aí de gente que morre do nada. E aí? Para onde ele foi? Só ele sabe. E aquela pessoa que se matou? É hipocrisia nossa julgar se ela foi para o inferno ou não. Nós temos que aprender o que a Bíblia diz. E aquele povo que não conheceu Deus lá na Índia, numa tribo não sei aonde, sei lá o que. Será que eles conheceram a Deus ou não? Seu papel é levar a palavra de Deus. E de fazer, está fazendo o seu papel? Está fazendo. Está fazendo o que Deus te mandou fazer? Está fazendo. Quem vai tomar contas é você. Quem vai tomar contas é você. E da sua vida quem sabe é você. Do seu pecado quem sabe é você. Os discipuladores, os nossos pastores estão aqui para te ouvir, confessar o seu pecado, confessar a sua tentação. Não guarde para você. É o tempo. É agora, de se lançar nos braços do Senhor, de se entregar, de entregar todo um relacionamento ruim, seja amizade, seja namoro, seja o que for, de honrar pai e mãe. É a hora de olhar as afrontas e dizer assim: Deus, o Senhor é o meu Deus, e é o Senhor quem batalha por mim. Eu não vou temer, eu vou ouvir a sua voz, e eu vou ter consciência de que o Senhor ouve a minha oração. Eis-me aqui, por mais que esteja tudo silêncio, ninguém esteja falando nada, eu sei que Deus me ouve, porque a palavra dele diz que sim. Que se não for um não, for um sim, ele está dizendo espera, mas ele é comigo. Ele é comigo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.